São 8h20, 8h20. Conforme anunciado, estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Catiara Fagundes, né? Eu brinco com meus ouvintes sempre, doutora, que o nome é complicado, eu vou logo no popular, né? Olha. Coloproctologia. Aí eu vou logo no popular, digo, ela é especialista em doença do intestino, que aí todo mundo entende, né? Isso. Bom dia, prazer em recebê-la aqui no nosso programa. Bom dia, muito prazer estar aqui na Rádio Cultura com você, né? Pra gente falar sobre saúde intestinal, alimentação, qualidade de vida. É uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, com a sua audiência, né? Muito obrigado. Doutora, como é a primeira vez que a gente conversa, eu gosto sempre de pedir para que o convidado se apresente, né? Uhum. A doutora Catiara é guanabiense, não é guanabiense, estudou aonde, né? Se especializou aonde, para que os nossos ouvintes conheçam um pouco mais. Muito bem, eu sou a doutora Catiara Fagundes, sou coloproctologista, trato das doenças intestinais, né? Hemorroidas, fissuras, fístulas, dor abdominal, diarreia, né? Qualquer alteração de hábito intestinal, né? Aí eu trabalho com essa parte, né? Eu sou médica, formei pela Faculdade de Montes Claros, né? E aí eu fiz residência médica em cirurgia geral pela Santa Casa de Passos. E aí depois eu fiz uma subespecialização em coloproctologia, residência médica também, né? Pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E aí posteriormente eu fiz uma especialização no Hospital do Câncer de Barretos, né? Dessa parte oncológica que a gente percebe que tem crescido cada vez mais, né? Quer dizer, nessa, vamos dizer, brincadeira entre aspas, no mínimo uns 10 anos aí estudando, né, doutora? Isso. 10 anos dessa parte de especialização, formação também, né? E aí eu tenho mais 10 anos de formada, né? Tem 10 anos já que eu formei, que eu trabalho nessa parte de intestino. Bom, eu até comentava logo no início do programa, né, que estaria recebendo a senhora aqui no programa. E eu dizia que realmente, quando a primeira vez que eu toquei no assunto aqui, né, choveu de zap aqui, o pessoal já querendo endereço, já querendo saber alguma coisa. Eu disse, olha, tá aí um assunto interessante para a gente marcar um bate-papo, uma entrevista. E eu falar com meus ouvintes logo cedo o seguinte, que eu sou igual um relógio, né? Todo dia no mesmo horário, né? Tô lá no banheiro. Agora, se eu viajo para algum lugar, parece que a mudança de local interfere, né, no funcionamento do nosso intestino e aí altera completamente essa normalidade que eu tenho. Mas tem gente, conforme a gente falou aqui, que fica 3, 5 e até 10 dias sem ir ao banheiro. Por que isso acontece, doutora? Muito bem. Essas doenças intestinais têm surgido cada vez mais, né? Hoje a gente fala sobre a rotina da vida moderna, os hábitos alimentares, né? A atividade física que diminuiu bastante, né? Então, tudo isso daí tem interferido no funcionamento do intestino. E a gente percebe, principalmente no consultório, né? Essa incidência cada vez maior de intestino preso, prisão de ventre, ressecamento, né? Antigamente, nos primórdios da civilização, a alimentação era mais baseada em frutas, verduras, folhas, carnes frescas, peixes. E hoje, com a alimentação mais industrializada, né? Pizza, hambúrguer, sanduíche, sorvete, tem um alto valor. Embutidos, enlatados, né? Isso. Tem um alto valor calórico, um baixo valor nutricional e são pobres em fibras. E as fibras são fundamentais para esse funcionamento intestinal, né? Associado a isso, a diminuição da atividade física, o sedentarismo mesmo, isso daí leva ao intestino preso, né? A diminuição da ingesta de água, né? Tem muita gente aí que acha que toma água engorda, né? E aí... Ao contrário, né, doutora? Então. Ao contrário. Sempre as pessoas, olha, toma bastante líquido, que o líquido faz com que, né, o organismo funcione melhor e você consegue. Agora, eu acho que eu vou ter que mergulhar no mar, porque olha a situação aqui do apresentador. Mas, pelo menos, né, se serve de consolo, pelo menos essa questão do funcionamento do intestino
aparentemente está tudo normal, né? Muito bem. Ainda mais nesse calorão, altas temperaturas, né? Acaba desidratando, ingere pouca água, desidrata, o intestino fica cada vez mais seco, ressecado, né? E as fezes em bolinhas mesmo, né? Então, é importante ingerir no mínimo 2 litros de água por dia. No mínimo, né? Para um bom funcionamento intestinal. E aí, nesse período de altas temperaturas, verão, calor, né? Aumentar essa quantidade aí, né? O ideal é a gente ingerir água antes de sentir sede. A sede já é um sinal de desidratação, né? Então, por isso que é importante a gente andar com a garrafinha mesmo, um copo de água, né? E tomar água o tempo todo. É verdade que tomar água em jejum faz bem? Faz um bem danado para a saúde. Você acordou, já vai lá tomar um copo de água bem, né? Isso. Bem frio, bem gelado. Isso mesmo. Ajuda? Ajuda. Quando a gente acorda pela manhã, o intestino ali tá sonolento ainda, com poucos movimentos, né? E à medida que você acorda, quando toma um copo com água, o copo com água distende o estômago, né? E aí já começa a acordar o intestino, né? Colocar o intestino para funcionar. E eu pensei que só nós que dormíamos, tá vendo? Você dorme, os nossos órgãos também, né? Isso. Eles descansam. Isso mesmo. E aí esse copo com água logo pela manhã já estimula o intestino, né? E aí facilita os movimentos intestinais. Por isso que o intestino, o ideal, né? O intestino funcionar logo pela manhã. O cafezinho da manhã também, né? A turma aí que levanta cedo já toma um café. O café é um estimulante, estimula o cérebro, né? E aí acorda o intestino também. Coloca o intestino para funcionar. Por isso que logo pela manhã que a gente acorda, né? O intestino tende a funcionar depois do café da manhã. Doutora, no consultório, quais são as maiores queixas que os pacientes chegam? Muito bem. O que eu percebo, né, o que é mais comum na população, primeiro, intestino preso, né? Intestino preso, ressecamento, prisão de ventre, constipação, isso daí é muito comum. E aí, como o intestino fica preso, acaba levando a uma série de complicações, né? Quem acha aí que intestino preso não tem problema, né? O intestino fica preso, vai no banheiro, faz muita força, acaba gerando dor anal, né? Sangramento, uma queixa muito comum. As hemorroidas também, né? Fissura, fístulas, abscessos e uma infinidade de outras patologias aí, né? Tem outras associadas também, doença diverticular, diarreia também, né? As intolerâncias alimentares tem se tornado cada vez mais comum, né? Intolerância à lactose, ao glúten, né? Quer dizer, tudo isso interfere no funcionamento do intestino, né? Tudo isso acaba influenciando, né? E digo mais, o intestino é considerado o segundo cérebro, né? E aí, se o intestino não funciona bem, é aquele famoso intestino enfesado, já ouviu falar, né? O intestino não funciona bem e acaba ficando repleto de fezes, né? E aí gera aquele termo enfesado, irritado, agitado, ansioso, né? Isso daí porque o intestino não funciona bem. Aliás, recentemente, né, teve uma matéria aí que nós vimos nas redes sociais que uma mulher tem que fazer a cirurgia e retirou uma quantidade enorme de fezes da barriga, né? Uma coisa assim incrível, impressionante. Aí, ó. Não é? Mas, doutora, então, eu já percebi que a solução parte justamente da mudança de hábito, né? Sim. Para evitar de ir até o consultório, tem que começar mudando os hábitos alimentares. Isso mesmo. Os hábitos alimentares, os hábitos de vida. Tem muita gente que tem intestino preso e acha que vai tomar uma pílula, um comprimido, uma pílula mágica que vai resolver todos os seus problemas. Eu costumo falar que a saúde vem de dentro para fora, né? E aí é fundamental a gente usar o medicamento, né? Os medicamentos são importantíssimos, auxiliam nessa regulação da saúde, da homeostase, da qualidade de vida, né? Porém, é fundamental também a gente otimizar essa parte dos hábitos de vida. A alimentação é fundamental para o intestino, né? Essa questão da água também, uns alimentos mais naturais que são ricos em fibras, laranja com bagaço, o mamão, a manga,
o abacate ajuda a funcionar o intestino, as fibras secas, né? Aveia, granola, chia, linhaça, quinoa, psyllium, tudo isso daí é muito bom pro funcionamento intestinal. Sem contar a atividade física, né? O nosso intestino, ele precisa de movimento. Isso. Senão o intestino fica lento e preguiçoso. Então, não adianta essa história, porque eu não gosto de verdura, eu não gosto disso, não gosto daquilo. Não é gostar. É uma necessidade que o organismo tem, né? Isso mesmo. Eu costumo falar que crianças fazem o que querem, né? E adultos fazem o que tem que ser feito, né? Então, às vezes, pela manhã a gente está meio cansada, não quer levantar da cama e tudo, um dia cheio de trabalho, mas a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né? E para nossa saúde, a única pessoa que pode fazer pela minha saúde sou eu, né? O médico, ele orienta, ajuda, passa o medicamento e tudo, mas é fundamental que nós mesmos que guiamos nesse passo aí, né? Eu até costumo falar o poder do hábito, né? Às vezes não tem hábito de tomar água, não tem hábito de comer verdura, não tem hábito de fazer atividade física, né? Mas à medida que a gente for associando isso daí na nossa rotina, no nosso cotidiano, acaba virando um hábito e aí a gente consegue implementar isso daí na vida da gente. Agora, como convencer as crianças que tem que comer esse tipo de alimento? Muito bem. Como que a gente ensina uma criança? Eu tenho um bebezinho em casa, né? E aí eu tô aprendendo, né? Como que a gente faz para lidar com as crianças, né? E a gente ensina a criança pelo exemplo. Não adianta eu falar para a criança tomar água, comer fruta, verdura, atividade física, se eu não dou o exemplo, né? Então, a criança, ela segue muito os exemplos do pai, da mãe, de toda a rotina da casa, né? Então, é dessa forma aí que é a melhor tática para a gente poder implementar isso daí na rotina de uma criança. Os meus estão fazendo o seguinte, já que não gostam muito de verdura, eu estou começando a introduzir, por exemplo, no feijão, eu jogo a cenoura dentro, eu jogo a beterraba dentro, corto bem picadinho, né? Isso. E jogo na comida deles. Muito e acabam bem. Comendo, né, sem saber. Assim, no início eles dizem, o que é isso aqui? Não, faz parte, né? E a criança tem todo mundo lúdico também, né? Então, às vezes, a apresentação do prato, né? Que a gente apresenta ali para a criança tem que ser descascado, cortadinho, tudo bem organizado ali, né? E aí, com essa medida aí, eles vão introduzindo isso daí no cotidiano. Agora, tem alimentos que acabam irritando, né, o intestino, inflamando, a gente costuma dizer. Que alimentos são esses? Vamos lá. Como eu disse, hoje essa alimentação muito industrializada, embutido, enlatado, né? Ricos em conservantes, produtos químicos, industrializados mesmo, né? Tudo isso daí acaba inflamando o intestino. E além disso, tem aqueles alimentos, né? Por exemplo, o glúten, o açúcar, a gordura, né? Esses alimentos aí acabam modificando o funcionamento intestinal. Inclusive, o açúcar, ele vicia muito mais que a cocaína. Já tentou tirar açúcar para você ver como é que... Já. Como que isso é viciante, né? Agora, se você conseguir tirar o açúcar, eu garanto que você emagrece naturalmente. É isso mesmo. À medida que a gente for mudando os hábitos de vida, né, a gente consegue um melhor funcionamento intestinal, uma melhora da saúde, as doenças da vida moderna, né, pressão alta, diabetes, colesterol, obesidade, tudo isso daí está associado com a alimentação, associado com o intestino, né? Então, não tem jeito, tem que mudar os hábitos de vida para a gente ter uma boa saúde intestinal e aí com isso conseguir também, né, uma melhora da qualidade de vida e um controle de todas essas doenças. Já que o açúcar está presente no cardápio de todos os brasileiros, a substituição do açúcar, desse açúcar refinado pelo mascavo, outro tipo de açúcar, ameniza a situação? Sim, o açúcar branco, né, ele é rico em vários conservantes e produtos químicos, então eles acabam sendo mais prejudiciais, né? O açúcar mascavo, ele é um açúcar mais natural, né, com menos substâncias químicas, mas tem um alto valor calórico também, né? Eu recomendo o xilitol. O xilitol é um tipo de adoçante, né, para adoçar as refeições.
E aí ele é um açúcar natural, presente nas frutas, principalmente nas frutas mesmo, né? De origem natural, e aí tem menos conservantes, menos produtos. Mas isso aí você encontra no supermercado ou só em lojas de produtos naturais? Supermercados encontra também. Encontra mesmo. O meu nome é Xilitol. Isso. Grava aí, pessoal. Tem o sucralose, tem o estévia, né? Esses outros todos são artificiais. O xilitol é um adoçante natural.